Hoje a gente precisa conversar um pouco sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Como você já sabe, Estados Unidos efetuou aí em conjunto com Israel ataques ao Irã. Então hoje a gente precisa conversar um pouco sobre como que isso daí pode impactar a nossa economia aqui no Brasil e impactar até mesmo a economia global. Recentemente o presidente Donald Trump ele anunciou aí que a escalada de ataques ao Irã está começando, basicamente porque as negociações envolvendo tratados nucleares e a diminuição ali de produção de mísseis balísticos por parte do Irã, essas negociações elas não deram certo. Com isso daí já começou aí a bateria de ataques que os Estados Unidos está fazendo em conjunto com Israel, ao passo em que o Irã também segue aí prometendo uma resposta que, como eles falaram aí, será de larga escala. Só que isso daí envolve também um tabuleiro aí geopolítico maior, porque o Irã ele possui aliados importantes ali também, como por exemplo a Rússia e a China, e existe também ali outros países do bloco oriental que também são aliados do Irã. Inclusive a gente aqui do Brasil, a gente faz aí alguns tratados com o Irã, os tratados comerciais. Não é algo de larga escala, mas é algo que gira ali na casa dos 2 bilhões de dólares que a gente vende ali para eles em produtos como por exemplo açúcar, soja, basicamente commodities, ao mesmo tempo que a gente compra deles uvas, uva seca e alguma coisa relacionada aí a pistache. Então o Irã ele basicamente possui aliados que já estão condenando esses ataques que os Estados Unidos estão fazendo. A Rússia já se posicionou, provavelmente a China vai se posicionar e provavelmente aqui no Brasil o presidente do Brasil também vai se posicionar. E é aquele negócio, mano, quando a gente fala do âmbito econômico mais firme, mais na veia. Então, como nós já conversamos aqui, você já está ciente, você que acompanha aqui as nossas conversas, você já sabe que o principal problema que existe em torno daquilo dali é basicamente a exportação de petróleo que vai cair aí caso o Irã decida fechar o Estreito de Hormuz. Eu estava dando uma olhada recentemente sobre como que está aquela região ali do Estreito, e aparentemente os Estados Unidos ele possui tropas ali defendendo aquela região. Então existe alguns destroyers, existe ali alguns F-35 protegendo aquela região ali do Estreito de Hormuz, basicamente para poder evitar esse fechamento por parte do Irã. Mas só que a gente não sabe se o Irã vai decidir atacar essas tropas que estão ali na região. Se eles decidirem atacar, se houver um conflito ali no Estreito, então vai ser a mesma coisa de o Estreito está bloqueado, porque se tiver um conflito ali, tiver tiro, porrada e bomba ali naquela área, então é a mesma coisa de estar bloqueado, porque não vai ter como os barcos exportadores passar no meio da guerra, entendeu? Então existe esse risco de não bloqueio por parte do Irã, porque tem tropas dos Estados Unidos defendendo aquela região, mas risco de escalar um conflito, estourar um conflito ali naquela região. E se escalar um conflito naquela região, que é por onde passa de 20 a 15% do petróleo do mundo, então você pode ter certeza que isso daí vai afetar globalmente os mercados e principalmente aí os preços do petróleo. Então nesse cenário os países da Ásia serão afetados negativamente, dado que eles possuem ali muitos tratados com os países do Oriente Médio e eles compram petróleo que saem daquela região, passa por aquela região. Então a própria China, que é aliada do Irã, vai sofrer com o conflito ali perto do Estreito de Hormuz, ao passo em que a Europa também vai sofrer. A Ásia, China e Europa vão sofrer se houver um confronto ali em torno do Estreito de Hormuz e não for possível passar barcos exportadores de petróleo por ali. Então os caras eles vão ter que procurar outros fornecedores ao redor do mundo, ou então eles vão ter que usar aí outras rotas marítimas para poder transportar, para poder ter acesso a esse petróleo. Há quem diga que é possível usar aí gasoduto, mas só que esses gasodutos eles não são suficientes para poder suprir essa demanda aí de 20% do petróleo global. Então essa questão do Estreito de Hormuz é uma questão delicada, é uma questão que segue aí levantando as tensões globais, entendeu? E é aquele negócio,
Se o preço do petróleo subir globalmente, pode passar aí dos $100 o barril, pode chegar até a $150 o barril. Então você pode ter certeza que essa questão no Oriente Médio vai chegar aqui no Brasil também, e pode inclusive impactar aí os preços dos combustíveis. Os preços dos combustíveis, que como você já sabe, já vem já em uma ascendente, já não é de hoje. Desde janeiro a inflação ela foi impulsionada para cima por conta do aumento do preço dos combustíveis. Então, se essa questão do Estreito de Hormuz de fato se complicar, se escalar, isso aí vai sim afetar o nosso preço da gasolina aqui no Brasil. Isso daí pode jogar a nossa inflação para cima, e se jogar a inflação para cima, então não tem como o Banco Central fazer aí os cortes de juros que eles estavam prevendo que iriam começar a partir de março. Se a inflação começar de fato a subir por conta dos preços dos combustíveis e esse problema de petróleo global, então inevitavelmente o Banco Central ou vai segurar ali a taxa de juros do patamar que está de 15%, ou eles vão cortar, mas vão cortar aí o mínimo possível. Então essa questão envolvendo o petróleo e gasolina, combustíveis, etc., é uma questão que é delicada, porque se você for parar para analisar tudo que funciona hoje na sociedade, existe ali uma certa relação com o petróleo para que essas coisas funcionem, principalmente aqui no Brasil, onde o Brasil ele não possui muitas ferrovias. Para o Brasil funcionar, para a sociedade funcionar, para funcionar o hospital, para poder chegar remédio no hospital, para poder chegar insumo no hospital, para poder chegar comida nos mercados, para poder chegar armamento nas bases militares, nas bases policiais, para poder chegar todos os recursos essenciais que a gente precisa usar no dia a dia. A maior parte desses recursos eles chegam por onde? Através dos caminhoneiros. Se o preço dos combustíveis subir, então inevitavelmente o preço de todas as outras coisas que nós usamos no dia a dia na nossa sociedade tende a subir também, porque se o petróleo sobe, inevitavelmente gasolina, diesel, álcool vai subir também, e isso daí vai afetar a conjuntura ali de transporte desses recursos essenciais para a nossa sociedade. Então é uma inflação. A inflação dos combustíveis ela é perigosa porque é uma inflação que ela impulsiona as outras coisas também a subirem. Então se o preço dos combustíveis está subindo, então inevitavelmente o preço das outras coisas correlacionadas tende a subir também. Então existe esse risco também, por mais que ele seja aí um risco menor, dado que as coisas ainda estão começando. Mas se o Estreito de Hormuz fechar e se os caras for usar outras rotas alternativas, não tem outra rota no seu Estreito de Hormuz, entendeu? Até existe, mas só que os caras vão ter que dar uma volta. Isso daí vai demorar as datas de entrega, vai ser difícil para poder exportar, e vai ser difícil para os países poderem importar. Então vai prejudicar toda a cadeia produtiva dos países. A China já está preocupada já, porque isso daí pode respingar de forma brutal na economia dos caras, entendeu? Só eles compram aí cerca de 20% do petróleo que eles usam, só do Irã. Então, como é que vai ficar isso daí? Um país sem petróleo, ele basicamente não sobrevive. A gente está vendo o caso de Cuba. Cuba está passando aí por apagão, Cuba está passando por falta de insumos, a sociedade não está conseguindo produzir, a sociedade não está conseguindo consumir, então está faltando comida, está faltando tudo, a moeda está se desvalorizando, o regime de Cuba está próximo de cair, entendeu? Essa é uma estratégia aí que os Estados Unidos está adotando para poder derrubar o regime de Cuba também. Depois que o Maduro saiu, os caras eles basicamente não têm mais acesso a petróleo. Então a situação de Cuba lá está extremamente difícil. E está extremamente difícil porque os caras não têm petróleo. Então um país sem petróleo, se diminui a quantidade de petróleo que um país consome diariamente, então você pode ter certeza que isso daí impacta fervorosamente várias áreas aí da economia, e é essa uma das principais preocupações da China. Mas só que
Vamos observar o que pode acontecer. Ainda está só no início disso tudo. A gente não sabe para quantas isso daí pode escalar. Se escalar muito, então inevitavelmente vai envolver aí o Irã mobilizando tropas no Iêmen e também o Hezbollah. Então provavelmente eles vão começar a utilizar desses proxies para poder atacar bases aí dos Estados Unidos pelo Oriente Médio. Então a gente pode esperar aí uma retaliação que talvez escale as coisas a patamares assustadores. E se entrar no meio os aliados aí mais poderosos do Irã a favor deles, como por exemplo aí a China e a Rússia, então a coisa pode escalar para um nível aí sem precedentes. Eu acho que para chegar nesse patamar de envolver Rússia e China é algo mais distante, dado que a Rússia já está preocupada lá com a Ucrânia. E quando você fala da China, o foco da China é extremamente econômico. A principal preocupação dos caras é basicamente a relação do petróleo, entendeu? Então dificilmente a China vai envolver tropas militarmente ou algo do tipo. Dificilmente você vai ver aí uma escalada envolvendo Rússia e China aí em apoio militar ao Irã, até porque se isso acontecesse, então a chance de uma terceira guerra mundial seria extremamente alta. Mas o cenário atual é basicamente esse. Já aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like, ativada do sininho. Aqui a gente vai sempre falar sobre economia, investimentos, negócios e tudo que esteja relacionado a dinheiro. Se está relacionado a dinheiro, então você já sabe o que você vai encontrar aqui nesse canal. Então já se inscreve e se junte a essa causa. Em breve a gente pode trazer mais assuntos como esse aqui para a mesa, para que dessa forma a gente esteja aí preparado e ciente do que está acontecendo ao nosso redor e como que isso daí afeta a nossa economia e principalmente o nosso bolso. Então se junte a essa causa, porque juntos em breve nós seremos ricos.